Boa noite para você que está aí do outro lado da telinha, assistindo mais uma vez esses vídeos. Só tenho que agradecer pela tua audiência, pela tua atenção. Meu muito obrigado. Hoje, o tema que eu trago para vocês é sobre amor e pecado. Mas antes, como de costume, antes da gente ir para a leitura, vamos falar com Deus? Fechemos os nossos olhos. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para ler a Tua palavra, para levar, Pai, a todas as pessoas a palavra de salvação, a palavra de cura, a palavra que restaura, que é a Sua palavra. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo sobre cada ouvinte, que possa entender o que vai ser lido, Pai. Que Teu Espírito Santo atua em cada coração, em cada pessoa, Pai. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E que assim seja. Então vamos lá para a leitura de hoje. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. A declaração de que Deus é amor foi uma das afirmações teológicas mais revolucionárias de todos os tempos. Certamente, ela causou estranheza aos ouvintes de João. Afinal, que religião pagã poderia chamar algum de seus deuses de amor? É verdade que os gregos cultuavam Afrodite e Eros como os deuses do amor, porém não se tratava do amor como virtude ou princípio. Mesmo que algumas relações sociais pudessem ser vinculadas a esses deuses, sua imagem representava majoritariamente a paixão sexual. E o nosso Deus é totalmente diferente, né? Nosso Deus é o amor puro, é o amor ágape. Você sabe o que é o amor ágape? É o amor puro e verdadeiro que somente Deus, nosso Pai, tem. Vamos continuar a leitura. Portanto, a afirmação de que Deus é amor continuava sendo inédita. Contudo, o amor poderia se tornar pecado? Essa pergunta é importante porque há muito que procuram justificar erros com base no falso argumento de que agiram por amor. Como você deve ter ouvido muitas vezes falarem por aí, pessoas que matam, né? Em nome do amor. Mas quem ama, ele doa a sua vida ao outro. Jamais ele vai tirar a vida. No entanto, a Bíblia revela que até mesmo esse nobre sentimento pode ser ofensivo a Deus, se não se pautar pelos princípios bíblicos que o regem. Existem amores meramente teóricos e imperfeitos. Logo, nem todo amor é legítimo. Diz na Escritura que o único amor que assemelha o amor de Deus é o amor de uma mãe para o seu filho, né? Então, existem vários tipos de amor, mas temos que prestar atenção, né? Qual é o tipo de amor que estamos sentindo? Será que é o amor de Deus ou é um amor falso? Você pode conferir em 1 João, capítulo 3, versículo 18, depois o 4, versículo 18 também. Por isso, a mesma Bíblia que diz para amar a Deus e o semelhante, também ordena a não amar o mundo. O pecado é o dinheiro, objeto do amor, pode torná-lo um sentimento nocivo, né? Porque muita gente tem mais amor ao dinheiro do que amor ao próximo, ao semelhante.
Quantas pessoas não roubam, não matam, né? Por causa do dinheiro. Você pode conferir em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Mesmo que aquilo que se ama seja algo bom, ser colocado acima de Deus será um movimento de ruptura com o céu. Abraão, por pouco, não perdeu a fé por amar Isaque acima de Deus. Por isso o Senhor o provou no alto do monte. Você aí que está me ouvindo, se Deus fizesse um teste com você, você o amaria a ponto de sacrificar o seu filho? Pensamos nisso, né? Devemos pensar, refletir. O amor também é perigoso. Ser seduzido ao sentimentalismo, pois sentimentos são involuntários, ao passo que o amor é decisão. Não temos controle sobre o que sentiremos se alguém nos machucar ou frustrar nossas expectativas, mas está em nossas mãos decidir se o perdoaremos ou odiaremos. A prova maior de que o amor é uma decisão está no fato de que Deus ordena amar. E isso não faria sentido se não tivesse escolha. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. No jargão popular, o amor é definido como um afeto intenso e um sentimento caloroso por outra pessoa, ou um forte desejo sexual, sobre o qual praticamente não se tem escolha. Mas na Bíblia, o amor é sinônimo de sacrifício. 1 João 3, versículo 16. Atitude, capítulo 3, versículo 18. Decência, 1 Coríntios 13, versículo 5. E acima de tudo, obediência a Deus. 1 João 5, 3. Essas deveriam ser as referências cristãs do que realmente significa amar. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Existem vários tipos de amor, mas o amor verdadeiro é o amor ágape, é o amor de Deus, que Ele nos amou tanto que Ele deu seu único filho, Ele entregou por mim e por você. Eu quero dizer para vocês que hoje eu tenho uma apresentação, né, que foi feita uma festividade em prol dos idosos, né, e logo a seguir esse vídeo vocês vão ter acesso a essa festividade que foi feita em prol para comemorar o Dia do Idoso. E que Deus te abençoe, que Deus permaneça com vocês. E vamos finalizar mais uma vez com uma oração e até o próximo vídeo. Mas você continua aí que vai ter a sequência da festividade que foi feita para os idosos. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos por mais esse privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez ter contato com a tua palavra, de entender que o amor verdadeiro é o amor ágape, que só o Senhor é capaz de ter. E que Deus nos ajude, que teu Espírito Santo nos ilumine, nos capacite a conhecer esse verdadeiro amor. Que nós possamos ter esse amor por todos os nossos semelhantes. São bênçãos que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E que assim seja. Até o próximo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou Silvana, sou psicóloga, atuo aqui na Igreja de Parelheiros, na Central. E foi me pedido para falar sobre esse tema. Vocês já viram ali o tema que está escrito? Bem me quero, 8 caminhos para a saúde. Nós falamos muito, né, de envelhecer com saúde, de longevidade. E aí eu pergunto para você, você está envelhecendo com saúde? Com saúde física, mental, espiritual?
nós, como seres biopsicossócio-espirituais, nós precisamos cuidar das áreas da nossa vida. Então você já percebeu que quando você não está bem emocionalmente, o seu físico também é afetado, o seu espiritual também. Quando você não está bem espiritualmente, você vai ficar mal emocionalmente. Por isso que Deus, Ele pede para que nós cuidemos, né, das nossas emoções, do nosso corpo, da nossa mente e também das nossas relações sociais. Falando um pouco da estimativa aí, né, da população com mais de 65 anos, a cada ano que passa, a expectativa de vida ela aumenta. Então, tem muitas pessoas, nós temos muitas pessoas idosas, né, à nossa volta. Você talvez é idoso ou talvez convive com algum idoso, e nós percebemos que nessa fase da vida acontecem muitas mudanças. Você que é idoso mesmo pode falar, né? Ou você que convive com alguém. Envolve mudanças físicas, emocionais, comportamentais. E vocês já ouviram falar das zonas azuis? Alguém já ouviu falar aqui? Alguém já ouviu falar? Tem uma série que chama Zonas Azuis. E ela fala da longevidade. Como que essas pessoas chegam a serem centenárias? Chegam a 100 anos ou até mais de 100 anos. Isso, eu vou falar sobre isso. E aí você pergunta, como que essas pessoas chegam até 100 anos de idade? E com saúde, porque chegar até 60, 70, muitas chegam. Mas como essas pessoas chegam até essa idade? Será que elas chegam com saúde? Com vigor, com disposição, com propósito? Isso faz toda a diferença. Aí eu vou falar aqui alguns dos países, né, que tem essas zonas azuis. Japão é o primeiro país. Itália, Costa Rica, Grécia e os Estados Unidos, que é a Loma Linda, que alguns já conhecem, né, que tem alguns adventistas, tem muitas pessoas lá que são centenárias, e aí eles falam um pouco dessa experiência de como é chegar até os 100 anos e com saúde e vigor, com a mente plena também. E aí eu vou falar alguns dos segredos pensando nos 8 caminhos. Alguém aqui, eu sei que aqui tem pessoas, né, que já conhecem. Alguém aqui nunca ouviu falar dos 8 remédios naturais? Todos já ouviram? Que bom! 8 remédios naturais. O que seriam esses 8 remédios naturais? Seriam os 8 remédios dados por Deus para que nós façamos e utilizemos eles. E aí, é muito interessante porque esses pesquisadores que fizeram essa experiência, né, de compreender ali essas pessoas centenárias, essas pessoas que estão ali 80, 90 anos e com saúde, eles identificaram o que nós já conhecemos de forma assim divina, né, que são os 8 remédios. Eles falam, primeiro, vamos lá, quais seriam o primeiro remédio natural? Atividade física. E aí, quem pratica atividade física aqui? Eu trabalho com o meu carro de mão, carro de papel no viadão mesmo, Isso mesmo. Atividade física. Aí eu pergunto, é fácil fazer? Não é, né? Você vai às vezes sem vontade, às vezes sem disposição, mas você compreende que é necessário. Nem sempre é fácil, mas é necessário. E a atividade física é porque, pessoal, Deus deixou para nós. O corpo é movimento. E você estar em movimento, você está cuidando da sua saúde. Segundo remédio natural, Arturo. A gente compreende que, né, o ar geralmente não está tão puro assim, mas olha, estar em meio à natureza, a região que nós moramos, aproveitar da natureza e cuidar disso também. Vocês já fizeram aquele teste de puxar assim o ar? E aí, como que está o seu pulmão? Se você vai subir, você consegue subir sem ficar ofegante? Façam esse teste para ver como que está aí a sua saúde. O terceiro, água. Quem toma bastante água aqui? Água. Entenda que o seu corpo ele precisa de água. A maior parte do seu corpo é feito de água. Então nós precisamos também. Esse é mais um remédio natural que Deus deixou. Percebe que a natureza
nos oferece esses cuidados através da criação de Deus. Olha que bênção isso. Não há na cabeça. Agora, o quarto remédio natural. Já falamos de atividade física, ar puro, água, luz solar. Quem toma sol aqui? Quando tem sol, né, na nossa região. Se nós não tomarmos sol, nós vamos ficar com falta de vitamina. Então, o nosso corpo também precisa disso. O sol aquece o corpo. Outro remédio natural, descanso. Ninguém aqui se sente cansado, né? Nunca, todos com disposição, sempre. Vocês têm uma boa noite de sono? Você consegue dormir com facilidade e dar continuidade na noite de sono? Se ficar um dia na televisão, jamais. Olha, muitas pessoas hoje trazem essa dificuldade de não conseguir dormir. É insônia. Ou de pegar no sono, ou de dar continuidade. Mas isso normalmente está ligado aos nossos pensamentos. Como vai o seu dia, como vai a sua semana. Quando você vai dormir, é o momento de você desligar. O cérebro está funcionando, mas ele age nesse momento como reposição cerebral. Por isso que nós precisamos descansar de fato. Quando você se levanta no dia, você consegue identificar se você está descansado ou você se sente cansado? O relógio tiver 6 horas, eu acordo. Normalmente, muitas pessoas acordam e se sentem cansadas porque elas não têm uma boa noite de sono. E isso interfere significativamente no nosso estado emocional. Quando nós não temos uma boa noite de sono, nós ficamos estressados, ficamos indispostos, e isso vira uma bola de neve. Aí durante o dia, a gente fica estressado, nervoso, e aí chega a noite, não consegue dormir de novo. Nós entendemos que cada um tem as suas demandas aí do dia a dia, várias dificuldades, mas compreende a importância do descanso que Deus colocou para nós? Outro remédio natural. Alimentação saudável. E aí? É não comer muita carne de vaca. Nós compreendemos que Deus também deixou para nós alimentos saudáveis, vegetais, legumes, coisas que nos fazem bem. A minha prima para não comer carne de vaca, é bom não comer carne. Nós estamos realmente nos alimentando bem, do jeito que o nosso corpo precisa? Isso faz total diferença também para o nosso estado emocional. Porque se o nosso corpo, se você descobre algum diagnóstico, alguma doença, você vai identificar e ficar mal com aquilo, né? Por isso que o nosso estado mental tem total conexão com a nossa saúde física. Próximo remédio, confiança em Deus. Olha só, é a nossa fé. Nós entendemos que todo ser humano, ele foi criado para adorar algo. O que nós estamos adorando? A nossa fé, ela impacta na nossa saúde também. Porque quando nós passamos por dificuldades, é a nossa fé em Deus que vai nos fortalecer. E aí é mais um remédio que Deus deixou. Então vamos recapitular. Água, ar puro, atividade física, exercício, confiança em Deus, descanso, luz solar. E o oitavo, temperança. Temperança, o que significa temperança? É você se abster-se de coisas que não fazem bem para a sua saúde, seja saúde física, mental, o que você assiste, o que você ouve, o que você tem de conteúdo. E também ter equilíbrio naquilo que faz bem. É da mesma forma, uma pessoa que pratica corrida, se ela correr em excesso, isso vai fazer mal para o corpo dela. Entende que até as coisas que nos fazem bem para a nossa saúde física e mental, elas precisam ter esse equilíbrio. E aí, esses pesquisadores, né, das zonas azuis aí, de pessoas longínquas, eles entenderam mais alguns além desses. Então, nós conhecemos 8 remédios. Eles falaram também desses remédios. E aí eu falo para você, eu te desafio. Você pratica quantos desses remédios? 8, 7, 6, 2. Para que todos tenham saúde, nós precisamos seguir os 8 caminhos.
Ele fala também para redução de estresse. Quem que é estressado? Alguém? Ninguém, né? Todos são calmos, tranquilos. Nós precisamos de um momento de pausa. Inclusive, o sábado ele nos foi dado de presente para que nós tenhamos esse momento de parar, pausar e estar com Deus. E essa redução de estresse também vai interferir em como nós lidamos com as nossas situações do dia a dia. Você, quando está estressado, você tem aí talvez estratégias para lidar com isso. Outro fator que esses pesquisadores eles afirmam, né, da longevidade: tenha vínculos familiares fortes. Olha só como uma rede de apoio influencia também a pessoa chegar à longevidade com saúde. Rede de apoio é os vínculos que você tem, que você adquiriu ao longo da sua vida, na sua adolescência, na sua vida adulta e hoje na terceira idade. Quando você perde alguém, o que fica dessa pessoa? Fica lembranças, né? O que essa pessoa passou para você. Então, olha só a importância de você conviver em comunidade com as pessoas. E atrelado aos vínculos que nós temos, para chegar a uma vida com saúde, a importância também envolve conviver em comunidade. Isso que vocês estão fazendo hoje aqui é uma vida em comunidade. Vocês têm o privilégio de pertencer a uma igreja, estar em momentos sociais, de lazer, de convivência. E muitas pessoas lá fora não têm esses momentos. É só trabalho, trabalho, trabalho. Não tem esses momentos de convivência, de troca. E a nossa igreja é mais um meio para fortalecer esse processo de vínculo em comunidade com as pessoas. Que haja harmonia em casa. Também, tudo isso vai influenciando. Outro fator que vai influenciar a nossa longevidade é uma vida com propósito. Você reconhece os propósitos que você tem na sua vida? E aí uma pergunta mesmo para você se questionar. Qual é o propósito da minha vida? Eu sei que Deus tem um propósito para nossas vidas. Mas nós também precisamos compreender o que eu quero fazer da minha vida. Por que eu estou aqui? Se você talvez não acredita em Deus, talvez você vai pensar assim: eu nasci, cresci e vou morrer. Mas nós que temos essa convicção de que Deus tem propósito para nós vamos ter mais facilidade de compreender. Eu estou aqui por um propósito maior do que nascer e morrer. Mas sim viver para um significado, para um sentido. E aí eu pergunto, qual é o sentido da sua vida? Por que você está aqui hoje? Porque cheguei. Pensando nisso de propósito também, você compreende que envolve muitas mudanças, né? Aspectos emocionais, na cognição dessa fase, de envelhecer, os vínculos, as relações, mas acima de tudo, você sempre deixa legado nas pessoas, por onde que você passa. Seja qualquer idade que você tem. Herança é o que você deixa para as pessoas, coisa material. Legado é o que você deixa nas pessoas. E o que você tem deixado na vida das pessoas que passam ao seu redor, no seu dia a dia. A Michele fez uma dinâmica aqui, né, de afeto, de amor. Por onde você passa, você deixa o amor de Deus na vida dessas pessoas? E a experiência que você tem, aonde você chegou hoje, conta muito. Você tem um olhar diferente, tanto para a sua vida, quanto para a sua identidade, quanto para a vida dos outros, para o mundo. A palavra hoje, que é o menino do companheirismo. Quando você tinha seus 15, 18, 20 anos, você era uma pessoa. Hoje que você tem 50, 60, 80, 90, você tem um outro olhar sobre quem você é e principalmente sobre a sua vida. Olha só como o nosso corpo passa por transformações, mas a nossa mente também. Nós compreendemos também que o vigor, a disposição, ele vai diminuindo.
Mas a nossa mente, ela continua querendo fazer mais e mais. E não é porque talvez você não tenha tanta força física quanto você tinha lá atrás, na sua adolescência, na sua juventude. Você não tem uma força espiritual, uma experiência, uma sabedoria para passar para as pessoas. Então, essa fase da vida, por mais desafiadora que seja, né, para quem está aí com os seus 60 a mais, é uma fase muito importante também para deixar e marcar as pessoas. Não importa a idade, tem que ter feliz, claramente a felicidade. Tem um autor que eu gosto muito, que ele se chama Viktor Frankl, e ele fala sobre o sentido da vida. Ele passou por 4 campos de concentração na época do nazismo, e ele sobreviveu a esses campos de concentração. Ele foi escravo, ele era de família judia, e ele foi ali tendo que ficar preso praticamente. E aí ele traz essa referência de sentido da vida, porque ele fala muito do quanto a nossa espiritualidade faz sentido para que nós tenhamos e encontramos esse propósito para a nossa vida. Ele fala que nós estamos aqui para ter experiência com as pessoas, fazer o bem para as pessoas e principalmente ter uma atitude diante de um sofrimento. Talvez você passou por uma situação difícil, talvez você esteja passando, mas concorda que tudo pode ser tirado de você. Mas a liberdade de você agir com sentido diante desse sofrimento, as pessoas não podem tirar você, que é o presente que Deus deu para nós, que é o livre-arbítrio. Deus nos presenteou para que nós façamos escolhas conscientes, escolhas com sentido. E hoje você, ao envelhecer, você percebe quantas coisas que você já vivenciou, mas principalmente quantas lições que você adquiriu até aqui, concorda? Talvez você passou por uma experiência difícil, mas essa experiência também te possibilitou a ter um aprendizado diante disso. E aí, falando um pouco, né, dessa parte de vida emocional, a vida física, as mudanças, hoje em dia tem pessoas que sofrem até de solidão, vocês sabiam? Tem pessoas que morrem de solidão. E aí, o quanto que nós estamos olhando, né, para as pessoas ao nosso redor? Os vínculos, os relacionamentos. Deus nos fez para vivermos em comunidade. Ninguém é uma ilha. Eu não sei quantos já viram aqui, é um experimento que eles estão fazendo, que é para você ficar em uma casa lá durante um mês, sozinho, sem contato com ninguém, e aí ganha milhões e milhões de reais. Até hoje ninguém conseguiu. Verdade, a casa é todinha branca. Oi? A casa é todinha branca, não tem nenhuma cor. É. As pessoas não conseguem pelo fato dela ser todinha branca, sem um pingo de cor, inteira branca. E lá não pode ter acesso à internet, não pode fazer nada. E aí você acha, por que nunca ninguém conseguiu? Porque é fácil você falar, né? Ah, eu ficaria sozinho. Não, porque Deus nos fez para estarmos em comunidade. Se tiver um cachorro, pessoas eu precisam de pessoas para serem pessoas. E aí você pensa, as pessoas conseguem chegar uma semana, uns dias, mais um mês. Ninguém conseguiu ainda, por o máximo de dinheiro que tem ali colocado. Se for para ver sozinho, vou para a roça de Léo. E aí nós percebemos, né? A nossa vida é em comunidade a todo momento. Nós precisamos de pessoas. Quando as pessoas não têm outras pessoas para ter esse apoio, as pessoas adoecem. E aí que vem vários tipos de transtornos, depressão, ansiedade, várias coisas que acometem aí a nossa sociedade. É câncer. As pessoas hoje em dia, muitas pessoas não estão bem emocionalmente. E as emoções, elas precisam ser muito levadas em consideração, porque se você está com uma doença física, ela é visível. Ela dá um remédio, aquilo vai tratando, mas e o nosso emocional, né? O nosso emocional é algo muito singular, ninguém vê. Ninguém vê o seu interior para saber se você está hoje depressivo, se você está triste. E nós precisamos cuidar. Lógico que vão ter dias que você vai se sentir triste. Isso é normal quando acontece alguma coisa. Mas o que eu quero deixar ressaltado aqui é que,
Se essa tristeza passa dias e dias e dias, a todo momento, você deixa de querer estar com as pessoas, deixa de querer fazer as coisas que você gostava, e essa tristeza não passa, aí é o momento de ter mais atenção. É normal você ficar triste, feliz, empolgado, às vezes uma vez ou outra com raiva de alguma situação, mas isso passa, porque essas emoções fazem parte de nós. Então estejam sempre atentos às suas emoções. E para ir concluindo, vou falar um pouquinho, quem tiver com a Bíblia aí, vamos abrir lá em Josué. Quem não tiver, eu vou ler aqui, tá bom? Josué foi um exemplo de alguém que estava na sua fase idosa, com os seus 110 anos, e aí ele precisou ser um líder, sucessor ali de Moisés, com o seu povo de Israel. E Josué, ele foi um exemplo de quem deixou um legado ali para as pessoas. No seu momento ali, final, ele fala com o seu povo. Lá em Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E o 17 diz assim: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir e a nós e nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais a nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Amém? Aqui dá para ver que Josué, ele foi um exemplo de coragem, de obediência, de liderança. Ele poderia deixar ali que cada um ficasse por si, mas não. Josué, em vários momentos ali da sua vida, ele demonstrou obediência a Deus. E nessa fala que ele tem com o povo de Israel, ele perguntou: a quem vocês vão servir? Ao Deus, ao Senhor que fez todas essas coisas por vocês? Ou a esses outros deuses a quem os pais de vocês serviram? Olha só que lição ele traz para a nossa vida. O nosso compromisso com Deus é diário. E essa é a maior lição que nós podemos ter na nossa vida. Uma vida com fé, com obediência e com perseverança. Deus, ele traz muitas promessas para os seus filhos. Mas nós precisamos aceitar essas promessas e também fazer esse compromisso, essa aliança. Josué, ele queria deixar clara essa aliança com o povo de Israel, com esse compromisso com o Senhor. E outro ponto, ele lembrou ao povo todas as coisas que eles tinham, que o Senhor tinha concedido a ele. Então é mais uma lição para nós. Quando você estiver triste, preocupado com alguma coisa, pense em todas as outras coisas que Deus já te concedeu. Tantos momentos que Deus esteve contigo. Às vezes, por um momento, nós não lembramos, de tudo o que Deus nos concedeu. Josué falou: tudo que você tem, essa terra que você está, essas coisas que vocês ganharam, foi tudo por intermédio de Deus. Tudo que nós somos é através de Deus. E principalmente o que nós podemos vir a ser. Às vezes nós olhamos para as pessoas e pensamos: essa pessoa talvez não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, talvez você não goste de algumas atitudes dela. Mas aí quando Deus olha para essa pessoa, Ele não pensa o que ela não é, Ele pensa o que ela pode vir a ser através dele. E essa é a nossa missão também. As pessoas ao nosso redor, elas precisam de nós. Quem ao seu redor você está levando a mensagem de Deus hoje? E esse autocuidado, Deus quer que nós tenhamos conosco também. Não se autodepreciar, não se culpar, porque Deus, Ele fala que nós somos filhos preciosos dele. Quando você se sentir triste, louve a Deus, busque a Ele e compreenda quem você é nele. Não o que as pessoas dizem: você é chato, você não sabe fazer isso. Não. Lembre quem você é conforme Deus. Cuide da sua saúde,
Deus nos dá uma máquina complexa, perfeita. E como nós temos guiado essa máquina aí? O nosso cérebro é o centro de comando. Então, como que está a sua sala de comando hoje para liderar o seu corpo, a sua máquina? Nós somos seres complexos, mas Deus fez tudo perfeitamente. E Ele nos dá esses 8 caminhos para você viver bem. Não só chegar aos 70, 80, 90 anos, mas você viver bem até você chegar lá. Podem vir dificuldades, pode vir uma dor ou outra, mas olha só, se você cuidar da sua saúde, continuar, e nunca é tarde, viu? Talvez você fale, eu nunca fiz exercício. Tudo bem, comece com uma caminhada. A caminhada é o melhor dos exercícios. E quando você está estressado, talvez você pense que é ficar quieto ali, não vai caminhar, vai fazer alguma atividade física, algum esporte. Isso é para a nossa saúde mental, para que nós continuemos bem. E principalmente, se a nossa mente está bem, ela vai ter acesso direto com o nosso Pai Celestial. Se nós não estamos bem, isso vai interferir também. E aí nós vamos ficar com medos, preocupações. Então, esse é o nosso apelo de hoje. Cuide da sua saúde, cuide das pessoas que estão com você. E para concluir, eu queria deixar um poema aqui para vocês. E ele diz assim: o tempo que floresce. Envelhecer é deixar que o tempo dance suavemente sobre a pele, como um vento que toca as flores sem arrancar-lhes a essência. É aprender que o brilho dos olhos não vem mais depressa, mas da paz de quem já viu que a vida é feita de esperas e milagres. Cada ruga é um mapa, um traço do caminho percorrido, um testemunho de que o amor vivido é o que realmente permanece. Envelhecer é ouvir o coração dizer: não corra, contemple. É descobrir que há mais de Deus nos silêncios do que nas respostas. Porque a alma não envelhece, ela amadurece. E quando o corpo desacelera, é o espírito que começa a voar mais alto, as suas almas, os seus pensamentos. Assim, o envelhecer é graça, é entrega. É tempo e tempo de que aprendeu a viver com fé, leveza e gratidão. Amém? Que você consiga viver esses teus anos com leveza, com gratidão e principalmente na esperança de que Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Nós temos as nossas responsabilidades, Deus cuida de tudo e nós também precisamos nos cuidar a cada dia. Cuide do seu corpo e esteja sempre com fé no nosso Senhor Jesus. Amém? O importante para mim é beber água e é estar refrigerante. Aí eu sou feliz no café. Nunca fumei, nunca bebi cachaça. Na banheira do meu pai. Sou feliz aqui na Bahia. Eu posso ser um grande propagandista na Bahia. Eu sou perto de Bahia. Na Bahia. Eu não convivo com idoso em casa, mas eu convivo na igreja. E eles são tudo para mim. Eu faço manha para eles. Eles também reclamam bastante, né? Eles gostam de atenção. Eles gostam que você preste bastante atenção neles, no que eles estão falando. Mesmo que não seja importante para você, mas sempre dê uma atenção, porque pode ser muito importante para ele ou para ela naquele momento. Eu vou estar louvando e eu peço que a igreja nos ajude, amém? O Isaac vai estar me ajudando. Tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredite.
tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Irmãos, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comprar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus cantou. Irmãos, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo, cansado, pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do origem do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados?
Louvado seja Deus.